Primeira-dama Janja fez ontem uma live que foi retransmitida pelos perfis nas redes sociais da TV Brasil, veículo público de comunicação da empresa Brasil de Comunicação. Essa foi a primeira de uma série de transmissões que a esposa de Lula deve fazer em sua atuação no cargo do Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas. A princípio, a live seria transmitida tão somente no perfil de Janja no Instagram, mas acabou estendendo-se para as redes da TV pública. Nesse novo gabinete, Janja também deverá cumprir agendas no Brasil e no exterior, mesmo sem a presença do presidente. Bom, pergunta, Capês, a TV Brasil pode abrigar um talk show da primeira-dama? Porque mesmo que ela não ganhe nada, a EBC não é uma empresa do governo, é uma estatal. Perfeito. E aí, vamos ter o show da Janja ou não? Olha, Pavinato, sob o ponto de vista, pelo menos no meu entendimento jurídico, como ela ocupa uma função que é uma função pública, embora não tenha assim, um cargo remunerado público, desde que ela se manifeste sobre temas de interesse público e não questões privadas, questões particulares, existe um link, um nexo causal que permitiria ela, sim, utilizar dessa. Mas é preciso saber qual o conteúdo desta fala. Eu já percebo, pelo meu olhar, assim, de soslaio, que o Felipe Monteiro está muito agitado. Quando encontra o deseja se antepor a mim. Então, parece que ele quer dizer que ela não teria possibilidade alguma de usar a rede. Eu quero ouvir. Exatamente. Então, quero interromper para ouvir Felipe Monteiro. É isso aí, Pepe. Primeiro. Não, primeiramente, eu acho importante colocar o seguinte, né? A Janja é uma figura muito contraditória, eu acho, né? Perfeito. Primeiro que ela usa o argumento da emancipação feminina e ela só tem o protagonismo por conta do marido dela, que ganhou as eleições, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ou seja, o discurso dela de protagonismo, de emancipação feminina, de fortalecimento da mulher, só encontra amparo porque ela está nessa situação por causa de um homem, né? E o segundo ponto que eu acho esquisito, né, demais, né, e nesse ponto eu discordo do Capês de forma veemente, né, é que, na minha opinião... Você leu a farsa de Inês Pereira, do Gil Vicente? Sim. Então, era só isso, pode continuar. Na minha opinião, sinceramente, né, o problema é que a discussão no Brasil vai descambar para a questão, você é machista, você não aguenta ver uma mulher tendo uma certa relevância política, diferente das outras primeiras damas, que viraram efeito, né? Então, a discussão do Brasil sempre descamba para esse lado que eu acho completamente equivocado, né? Mas se você pegar bem, por exemplo, a lei do nepotismo... Ó, vamos aqui bater uma salva de palmas para a dona Ruth Cardoso. É isso. Tá? Dona Ruth Cardoso, nossa homenagem à memória da dona Ruth Cardoso. Agora, por exemplo, ela não tem mandato, a Janja, ela não teve voto, a Janja, né? E ela não poderia se utilizar de ferramentas e de instrumentos do governo federal para ter uma certa visibilidade, né? Isso, para mim, cai em cheio na questão do nepotismo, né? Na minha opinião, ela não pode usar o cargo dela, usar o fato de ser mulher do presidente da República para se utilizar desses instrumentos para aparecer. Isso é um ganho intangível, né? Ela está tendo vantagens, por exemplo, não diretas, mas indiretas, em ter a visibilidade dela. Então, eu entendo que o Estado Democrático de Direito tem regras, tem normas claras, não é? E ela não poderia viajar sozinha sem o presidente da República. Que isso? Ela não poderia, por exemplo, fazer reunião com o chefe de Estado sem o presidente Lula. Ela não poderia, por exemplo, articular politicamente determinada situação. Ela pode. Sem não poderia, não pode. Eu não sei, o Felipe Monteiro teve um súbito ataque de direita aqui E, olha só, está justificando até que eu seja chamado socialista equivocadamente. Eu não sou de direita. Agora, você sabe que tem o Capês. Olha, vai definir eu li isso que eu vou falar há uns 20 anos. Eu li isso nas páginas amarelas da Veja aos 20 anos. Eu não sei, por ocasião de uma matéria da Catherine Millet, tinha uma executiva que era antifeminista, que ela falava, o feminismo é uma bobagem, porque as mulheres, através da sedução, elas podem... Isso eu li há uns 20 anos atrás,
Né? Foi isso mais ou menos o que o Felipe falou. Né? E eu me lembrei disso. Não, é que eu acho o seguinte, ela pode viajar na condição de primeira-dama para as tarefas acometidas a esta função. Ela pode, como primeira-dama, preside o Fundo de Solidariedade, isso ocorre em todas as primeiras-damas. Então, o objeto é só... Você só falta fazer que nem aquele promotor que entrou com uma ação contra o prefeito que nomeou a esposa no cargo de primeira-dama, dizendo que era nepotismo. Só a esposa pode ocupar o cargo de primeira-dama. Então, agora, veja bem... Agora uma pergunta, o filho do Lula poderia apresentar o jornal na TV pública? Não, nós estamos falando aqui da primeira-dama... Ele poderia ter um cargo no governo Lula? O filho do Lula, não. Não, até porque ele é um gênio dos negócios. Até ele poderia ter um cargo de ministro. Ele quer. Permite, primeiro escalão, Ronaldinho permite. dos negócios. É uma resposta jurídica. Moralmente, seria, claro, condenável. Mas só para dizer, ela pode viajar na condição de primeira-dama, ela poderia ocupar a TV pública para falar na condição de primeira-dama agora. E aí, por mais que me doa no coração, vou concordar com você. Se ela começar a fazer disso um meio para a autopromoção, ela viola o princípio da impessoalidade, cai na improbidade administrativa e, nesse momento, ela é passível de sanção. Mas, para pensar, ela falou claramente que ia usar o programa para discutir outras coisas também. Não só questão relacionada... Ela vai ler cartinhas. Você pode mandar cartinhas, ó. Então, veja bem, deixa eu você contar. está alertando ela. Querem mandar cartinhas para a rua Saturnino de Brito. Virou talk show agora, ela. Esqueci o número da caixa postal. Ela não pode usar, não. Não pode usar, não. Eu também acho que não pode. Tem regras. Bom, diante desta soltura da caneta... Tá bravo. Sabe uma coisa engraçada que eu acho? Ela só faz isso porque não tem oposição no Brasil. Exatamente. Agora nós estamos concordando. Bom. Exatamente. Então, aí é o seguinte, se você me permite, se ela começar a exagerar, talvez a oposição esteja esperando o avanço... os exageros, uma hora, cochila. E aí haverá uma representação... Você acha, Daisy, que nós teremos aí uma nova Oprah? Olha, pior que eu acho que sim, sabia? Então, tu estava lendo aqui a notícia... Tem aquela peça do Chico Buarque, né? A Oprah do Malandro. A roupa. Nossa, eu adoro essa peça. Então, enquanto tu estava lendo aqui, eu estava perguntando para os guris o que podia e o que não podia. Se juridicamente, contrariando o Felipe, se juridicamente ela pode estar à frente da TV Brasil falando sobre projetos, mas os guris estão dizendo que sim. Se ela pode, juridicamente, estar à frente da TV Brasil para falar de projetos do governo... Se não puder, dá um jeito, Daisy. Se não puder, dá um jeito. Ok, mas aí é uma prerrogativa dela, ela pode fazer isso. Agora, a partir do momento que... É óbvio que politicamente ela vai usar isso para fortalecer o governo, ela vai usar para fortalecer o nome dela, a imagem da esquerda, vai causar, sim, uma polarização política. Mas se está dentro dos trâmites legais, o que tu vai dizer? Então, eu acho que a Janja incomoda, assim. Eu não estou dizendo de forma alguma que tu é machista, Felipe, até porque eu te conheço que tu não é. Mas é óbvio que a Janja incomoda... Felipe é um homem que ama as mulheres. Então. Mas a Janja incomoda porque ela é uma primeira-dama diferente. A gente está acostumado com primeiras-damas mais discretas, sempre atrás do marido. E eu não estou falando, não estou julgando ninguém. Mas a Janja tem uma postura que está incomodando, sim. Politicamente, é óbvio que ela vai usar isso a favor dela. Aí eu espero que haja uma oposição efetiva e não como essa que estão tentando barrar no Senado, que julgue, analise e acompanhe tudo isso que ela está fazendo. Agora, que é um posicionamento diferente, mas se está dentro dos trâmites legais... Rose, você acha que se vingar esse programa, ela pode ser chamada para a dança dos famosos? Pô, aí não dá ideia, não, que pode inclusive acontecer. Se vingar o show da Janja, como você disse, aí sim é complicado. Eu acho, gente, que é esperado da primeira-dama que se posicione em alguns assuntos, como até já foi dito aqui no começo, em questões sociais. Existe já um rito de várias primeiras-damas. O governo passado também não foi diferente. Em outros países não é diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Hillary teve um papel super presente no dia a dia. Enfim, se está tendo essa discussão aqui, é que fica aqui de novo uma fala, como eu sempre estou falando nos programas aqui, a importância do legislativo. Se a gente está discutindo isso, se a gente está vendo que tem uma brecha que pode ser utilizada por eventuais primeiras-damas para autopromoção e tal, então que a gente desenhe isso na legislação brasileira, assim como nós já temos o desenho do nepotismo, a gente sabe o que pode e o que não pode um filho de um presidente, um irmão ocupar de cargos ou não. Nós não temos há um vazio aí na legislação sobre a primeira-dama ou eventual primeiro cavalheiro que o Brasil eventualmente tiver. Então, talvez tal legislativo para discutir até onde é legal, até onde não é. O primeiro, não sei o que, Agora, Tiago... Se for não binário... Agora, o meu querido colega aqui de mesa, o Felipe Monteiro,
que, aliás, ninguém sabe, mas é um excelente advogado, aliás, brilhante. Rapaz muito inteligente. Mas o Capês também aqui. Capês, olha aqui pra mim, ó. É Harvard, ó. Harvard, filho. A gente brinca muito aqui, mas sabe que tem um respeito profissional por ele muito grande. Mas eu queria dizer o seguinte, o que é nepotismo juridicamente? Aqui o programa tem que informar, nós temos essa obrigação. Então, está previsto no artigo 11... Só explicar para a audiência, nepotismo, meu amor, veio do italiano nipote. Nipote é sobrinho e... O termo criou-se para se referir aos sobrinhos do Papa que conseguiam vantagens em Roma. Muito bem. O artigo 11, inciso 11 da nova lei de improbidade, descreve o que é: pratica nepotismo a autoridade pública que nomear o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afinidade, até o 3º grau, inclusive, dele, que é a autoridade nomeante, ou de outro servidor que seja na mesma pessoa jurídica, para qualquer cargo. Então, isso que é nepotismo, é essa nomeação. Claro que o Felipe, ao falar de nepotismo, ele usou a expressão num sentido extremo jurídico, no sentido de um favorecimento, ela está se aproveitando daquela condição para se autopromover. Mesmo sem ganhar nada, Capês, porque parece que ela... Não, mas não há nepotismo, isso que é importante. Não existe nepotismo. A expressão foi usada não no sentido jurídico, mas no sentido de alguém que está se aproveitando de uma situação. Mesmo neste caso, é necessário que fique claro que ela está se aproveitando, violando a impessoalidade e se autopromovendo. Neste caso, ela poderá ficar sujeita a punições.